Aquele herdeiro que está fazendo uso exclusivo de um imóvel, será que pode isso? Como você, herdeiro, que não está de acordo com essa situação, pode e deve proceder? Será que é possível fazer alguma coisa? Vem comigo até o final para você entender tudinho sobre isso. Vou me apresentar rapidinho aqui para vocês. Eu me chamo Gisele, sou advogada regularmente inscrita na OAB de São Paulo. Estou desde 2012 advogando e iniciei a minha graduação em 2006. Então já tem um tempinho aí que eu estou na estrada jurídica. Iniciei a minha atividade, a minha advocacia na área de direito de família, em especialmente divórcio e inventário, pela carência muito grande de profissionais mais empáticos, mais humanos em um momento tão difícil onde esses clientes vêm passando, e faltava aquele acolhimento, faltava um pouco mais de humanidade. E este foi um dos motivos que me levaram a buscar a advocacia familiarista. Ela me escolheu, na verdade, não foi eu quem a escolhi. Durante esse vídeo, você vai encontrar alguns cards que aparecerão nos cantos das telas relacionados ao assunto de inventário. São vídeos que já estão disponíveis aqui no canal e que você pode se beneficiar daquele conteúdo, principalmente se estiver passando por um processo de inventário ou buscando informações a respeito do procedimento de inventário. Em especial, eu vou deixar aqui como dica um vídeo que vai ficar na descrição do vídeo. Falo como você pode reduzir em até 50% do seu ITCMD para imóveis inventariados dentro do município de São Paulo. Então vale muito a pena conferir esse vídeo, porque as dicas que estão ali é realmente de quem é especialista na área, de quem atua única e exclusivamente dentro da área de direito de família, em especial nessa área de inventários. Antes de entrar no assunto propriamente dito, acho relevante trazer para vocês o que significa o inventário, para que serve o procedimento do inventário. Resumidamente, o inventário tem como finalidade reunir os direitos, as dívidas e os bens deixados por aquela pessoa que faleceu. Ato contínuo, dentro deste procedimento também, nós vamos identificar quais são os herdeiros, quem são as pessoas definidas pela lei que vão receber aquela herança, que vão receber aqueles bens ou direitos que o falecido deixou pelo seu falecimento. A transmissão da herança propriamente dita, ela ocorre logo após o falecimento, ou seja, a pessoa veio a falecer agora, automaticamente aqueles herdeiros legais, aqueles herdeiros necessários, instituídos e previstos pelo Código Civil, eles já são autor daquela herança. Todavia, sem o procedimento de inventário, eles não podem dispor 100% daqueles bens, daquele patrimônio, porque existe aí, vai te faltar a condição de efetivo proprietário. Você tem uma expectativa de direito frente àqueles bens ou direitos que foram deixados, até mesmo porque, como eu falei um pouquinho atrás, além do procedimento de inventário ser necessário para identificar quais são os bens e direitos deixados, ele também serve para a gente verificar quais foram as dívidas que o falecido deixou. Então, antes de que eu faça a partilha dos bens ou direitos para os herdeiros, eu preciso pagar os meus credores. Então, se sobrar alguma coisa, os herdeiros levam aqueles valores, certo? Então, aí está o grande motivo e a grande necessidade de se fazer o inventário. Porque sem ele, o herdeiro, ele tem aqueles bens, ele tem a expectativa de direito de exercer sobre aqueles imóveis, sobre aplicações e contas financeiras, porém ele não tem a regular autorização, ele não pode por si só administrar aqueles bens, certo? Por isso a importância de se fazer o inventário e a necessidade, né? O porquê que serve esse procedimento. Outro ponto muito importante que é necessário eu falar aqui, antes de entrar efetivamente na questão do uso exclusivo do imóvel, é o seguinte: enquanto os bens não são partilhados, enquanto não ocorre a devida partilha dos bens, entende-se que a herança é um todo, é um grupo unitário. Então ninguém é dono de nada específico nesse primeiro momento. Logo, aquele que faz uso exclusivo de uma coisa, ele está fazendo uso exclusivo de um bem que são de todos os herdeiros. Entenda, a herança ela só vai ser vista como individualizada após a partilha de bens. Antes disso, todos os herdeiros é dono de tudo, ninguém é dono de algo específico.
Por isso, inclusive, que nasce o direito de cobrança de aluguéis de frutos advindos daquele imóvel que porventura esteja sendo utilizado por apenas um herdeiro, uma vez que todos os herdeiros são donos das mesmas frações, nas mesmas proporções daquele herdeiro. Diante esse ponto que eu trouxe agora, da questão da partilha ser única e indivisível enquanto não se ocorrer a partilha, nasce para os demais herdeiros a instituição de um condomínio. Então, quando todos são donos de uma coisa, tornam-se condôminos. Todos têm direitos sobre aquele determinado bem, certo? E por isso que nasce a obrigatoriedade, nasce a necessidade daquele herdeiro que for expressamente notificado acerca do uso exclusivo do bem. Então, esse ponto é muito importante. Você é um herdeiro onde seu irmão vem utilizando de forma exclusiva um imóvel o qual você não concorda com aquela situação, há a necessidade de você notificá-lo expressamente, há necessidade de se ter um documento comprovando que você impugnou, que você não concorda com aquela situação fática que vem ocorrendo, certo? A mera notificação verbal, a mera apontamento dessa insatisfação pelo uso exclusivo do bem, ela não vai ser utilizada lá na frente como meio de prova idôneo, não tem validade essa prova. Por isso, a necessidade de você impugnar, de você notificar, de preferência, a notificação via cartório. Há ainda que considerar que esse herdeiro que faz o uso exclusivo deste imóvel, ele vai pagar para os demais herdeiros que assim interpelaram, que assim impugnaram aquela situação, a cota proporcional. Então, por exemplo, se somos em 4 herdeiros, um herdeiro faz uso exclusivo desse bem, ele vai descontar 1/4, que seria referente ao aluguel que ele pagaria, e os demais valores ele vai pagar para os seus respectivos irmãos, tá? Então ele não paga um valor integral de aluguel, ele vai pagar a proporção proporcional à cota dele dentro daquele imóvel que ele faz uso exclusivo. É muito importante também que naquela notificação extrajudicial você coloque expressamente o prazo para que esse herdeiro inicie os pagamentos dos aluguéis, tá? Então, por exemplo, um prazo razoável e condizente, em torno de 20 a 30 dias, seria razoável. Você identificar esse prazo para que ele, a partir de então, inicie o pagamento do aluguel, certo? Ultrapassado esse prazo, ele não entrou em contato, ele não pagou o aluguel. O que você vai fazer? Num primeiro momento, você pode buscar uma via amigável novamente e buscar uma conversa. Caso isso não surta efeito, aí você vai socorrer, você vai recorrer ao Poder Judiciário. Vai ingressar com uma ação de arbitramento de aluguéis e ali, munido daquela cópia, daquela notificação extrajudicial entregue, você já demonstra ao juiz que desde aquele período o seu devedor, o seu herdeiro, já estava constituído em mora. Então, desde aquela época, ele já sabia da sua insatisfação, da sua falta de anuência para o uso exclusivo daquele bem, certo? A partir daí, munido desta notificação extrajudicial, comprovando-se a sua efetiva entrega, comprovando-se que o prazo ali concedido para a resolução da questão também já ultrapassou e o herdeiro nada fez, quedou-se inerte, o que você vai fazer? Instruir um processo de arbitramento de aluguéis junto com essa notificação, o comprovante de entrega e uma média de 2 avaliações daquele imóvel, feito por alguma imobiliária da região onde você mora. Por quê? Em posse dessas avaliações, você já traz informações suficientes ao juiz para que ele possa, inicialmente, liminarmente, sem sequer ouvir o outro herdeiro que está nesse imóvel de forma exclusiva, ele já fixa aquele valor de aluguel proporcional à cota dele. Sem essas informações, ele não vai arbitrar aquele aluguel. Primeiro porque vai faltar subsídios, elementos ali processuais efetivamente, para que ele saiba a média de avaliação, por exemplo, desse imóvel. Compreende? Então, aí está a necessidade de você sempre ter essas avaliações e sempre ter o comprovante de entrega desta notificação. Esse documento é impreterível para o ajuizamento da ação de arbitramento de aluguéis. Espero ter te ajudado com o conteúdo de hoje. É um conteúdo muito recorrente, uma dúvida muito recorrente,
porque é muito usual, é muito normal que apenas um dos herdeiros faça sim o uso exclusivo deste imóvel e por vezes não concorde em pagar algum aluguel. Em contrapartida, os outros herdeiros ficam sem saber o que fazer, sem saber como proceder diante dessa situação. Então, esse é o caminho que você deve seguir: notificá-lo judicialmente, conceder um prazo razoável para que ele inicie o pagamento desses aluguéis e, caso ele não o faça, você busque o Poder Judiciário para que seja fixado esse valor aí proporcional aos aluguéis e que você também possa usufruir deste bem enquanto não houver a efetiva partilha, momento em que cada um usará e vai dispor da forma que bem entender do seu patrimônio recebido, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.